Vejo que muitos leitores confundem o plano de evolução mortal com o plano de salvação descrito no livro de Urântia. Então, nesse vídeo eu vou me esforçar para deixar claras as diferenças entre cada um. Se esse tema lhe parece interessante e digno da sua atenção, te convido a se juntar a mim, se sentar confortavelmente e ouvir o que eu tenho para dizer. Se ele agregar no seu conhecimento e desenvolvimento, eu te convido a se juntar a nós clicando no botão de inscrever-se aqui embaixo. Então vamos lá. De forma bem simplificada, vamos diferenciar os dois planos. Primeiro, o plano de evolução mortal. Documento 7, no tópico 4, o livro fala sobre os planos de perfeição divina e diz que o Filho Eterno está em ligação eterna com o Pai no prosseguimento com êxito do plano divino do progresso, o plano universal para a criação, evolução, ascensão e aperfeiçoamento das criaturas dotadas de vontade. E na plenitude divina da fé, o Filho Eterno é igual ao Pai. O Pai e o seu Filho são como um na formulação e no prosseguimento desse plano gigantesco de realização para o avanço dos seres materiais, do tempo até a perfeição da eternidade. Esse projeto de elevação espiritual das almas ascendentes no espaço é uma criação conjunta, Pai e Filho, e eles estão com a cooperação do Espírito Infinito, empenhados na execução conjunta do seu divino propósito. Esse plano divino, para atingir a meta da perfeição, abrange 3 empreendimentos que, ainda que estejam correlacionados maravilhosamente, são únicos na aventura do universo. E o número 1 é o plano da realização progressiva. O número 2, o plano de auto-outorga. Número 3 é o plano de ministração da misericórdia. Esses 3 formam o grande plano divino, que é o plano de progresso, o plano universal para a criação, evolução, ascensão e aperfeiçoamento das criaturas dotadas de vontade. Número 1, o plano de realização progressiva. Esse é o plano do Pai Universal para a ascensão evolucionária, um programa aceito sem reservas pelo Filho Eterno. Quando ele participou da proposta do Pai, façamos as criaturas mortais a nossa própria imagem. Esse aprovisionamento para elevar as criaturas do tempo envolve a outorga feita pelo Pai, dos ajustadores do pensamento e a dotação da prerrogativa da personalidade às criaturas materiais. Número 2, o plano da auto-outorga. O plano universal, que é um grande empreendimento da revelação do Pai feita pelo Filho Eterno e pelos seus filhos coordenados. Esse é o propósito do Filho Eterno e consiste na sua autodoação por meio dos filhos de Deus às criações evolucionárias, personalizando-se e factualizando-se ali para encarnar e tornar real o amor do Pai e a misericórdia do Filho às criaturas de todos os universos. Inerentemente ao plano de auto-outorga e como um aspecto do aprovisionamento da ministração do amor, os filhos do paraíso atuam como reabilitadores daquilo que a vontade desviada da criatura colocou sob ameaça espiritual. Veja bem, aqui temos informações importantes e o revelador continua dizendo que quando e onde ocorrer uma demora no funcionamento do plano de realização dessa meta, se a rebelião por acaso afetar ou complicar tal realização, então o aprovisionamento de emergência, eu vou grifar aqui o termo aprovisionamento de emergência, do plano de auto-outorga torna-se imediatamente ativo. O que isso significa? Significa que os filhos do paraíso ficam comprometidos e prontos a atuar como resgatadores, indo até os reinos mesmos da rebelião para restaurar ali o status espiritual das esferas. Mas atuar como o quê? Como resgatadores. Para quê? Para restaurar o status espiritual das esferas. Ok? E foi esse serviço heróico que um filho criador coordenado prestou aqui em Urântia concomitantemente à sua carreira experiencial de auto-outorga para a aquisição da soberania. Sabemos exatamente que o revelador está falando de Jesus, nosso Pai, nosso irmão, o Criador do universo local de Nébada. Perfeito, agora vamos falar do terceiro empreendimento que faz parte do grande plano divino de progresso das criaturas dotadas de vontade, que é o plano de ministração da misericórdia. Uma vez formulados e proclamados o plano de realização da meta e o plano de auto-outorga, o Espírito Infinito por si próprio e de si próprio projetou e colocou em operação um empreendimento grandioso e universal da ministração da misericórdia. Esse serviço é verdadeiramente essencial à operação prática e efetiva, tanto da realização da meta quanto da auto-outorga
e as personalidades espirituais da terceira fonte e centro compartilham todas do espírito de ministração da misericórdia, que tão claramente é uma parte da natureza da terceira pessoa da deidade. O Espírito Infinito atua verdadeira e literalmente como o executivo conjunto do Pai e do Filho, não apenas para a criação, como também para a administração. O Filho Eterno é o custódio pessoal, o comissário divino do plano universal do Pai para a ascensão da criatura. Tendo promulgado o mandado universal, sede perfeitos como eu sou perfeito, o Pai encarregou o Filho Eterno da execução dessa realização formidável. E o Filho Eterno compartilha a realização dessa missão superna com o seu coordenado divino, o Espírito Infinito. Assim, as deidades cooperam efetivamente no trabalho de criação, controle, evolução, revelação e ministração, e se necessário for, de restauração e de reabilitação. Agora vamos fazer uma breve pausa, só para assegurar que todos estão acompanhando. Então, ao ler essa explicação do livro, fica claro que o plano de salvação está relacionado com o plano divino de progresso das criaturas dotadas de vontade dos universos do tempo e do espaço, mas que são diferentes. Ele está mais relacionado com a administração da misericórdia, pois, como o nome sugere, a salvação é o ato de salvar, e salvar é tirar, livrar alguém ou algo a si mesmo de perigos e dificuldades, ok? Mas então, o que está acontecendo? Do que estamos sendo salvos? Bom, lembra o que lemos há pouco no plano de auto-outorga, que disse assim, que os filhos do paraíso ficam comprometidos e prontos para atuar como resgatadores, indo até os reinos mesmos da rebelião para ali restaurar o status espiritual das esferas? Ele diz que foi esse serviço heróico que um filho criador coordenado, Jesus, prestou aqui em Urântia, concomitantemente à sua carreira experiencial de auto-outorga para a aquisição da soberania. Com isso fresco em nossa memória, vamos prosseguir entendendo como acontece o progresso comum dos mundos normais e o que aconteceu no nosso mundo há algum tempo atrás. O documento 52 do livro relata a respeito das épocas planetárias dos mortais. Ele diz assim: desde o início da vida em um planeta evolucionário até a época do seu florescimento final na Era de Luz e Vida, surgem no cenário da ação do mundo ao menos 7 épocas da vida humana. Essas sucessivas épocas são determinadas pelas missões planetárias dos filhos divinos, e em um mundo habitado comum, tais eras aparecem na seguinte sequência. 1. Homem antes do príncipe planetário. 2. Homem pós-príncipe planetário. 3. Homem pós-adâmico. 4. Homem pós-filho magisterial. 5. Homem pós-filho auto-outorgado. 6. Homem pós-filho instrutor. E 7. A Era de Luz e Vida. Esse é o progresso normal de um planeta comum e normal, mas o livro revela que por alguns motivos o nosso planeta não é comum e não está no passo normal de desenvolvimento. O livro nos revela um acontecimento que mudou tudo, que foi a rebelião do governante espiritual do sistema de mundos ao qual nós pertencemos. Lúcifer se levantou contra o governo do Filho Criador Micael, que é Jesus, e as repercussões de seus atos rebeldes foram devastadoras. Resumindo muito o que aconteceu, o livro diz assim: houve guerra nos céus. O comandante de Micael e os seus anjos lutaram contra o dragão, Lúcifer, Satã e os príncipes apóstatas. E o dragão e os seus anjos rebeldes lutaram, mas não prevaleceram. Essa guerra nos céus não foi uma batalha física como um conflito dessa ordem poderia ser concebido em nosso planeta. Nos primeiros dias da luta, Lúcifer permaneceu continuamente no anfiteatro planetário. Gabriel conduziu uma interminável exposição dos sofismas rebeldes da sua sede central estabelecida nas cercanias. As várias personalidades presentes à esfera e que estavam em dúvida quanto à própria atitude iam e voltavam em meio a essas discussões até que chegavam a uma decisão final. Veja aqui que esse texto está falando sobre ideias, exposição de pensamentos, de ideias que estavam sendo explanadas e que colocavam em dúvidas as personalidades que estavam ouvindo. O livro caracteriza esse embate de ideias como uma guerra e diz que essa guerra nos céus foi muito terrível e muito real, ainda que não haja havido uma demonstração das barbáries tão características da guerra física que acontece nos mundos imaturos como o nosso. Esse conflito foi ainda mais mortal. A vida material fica em perigo no combate material, mas a guerra nos céus foi travada, pondo em risco a vida eterna. Consegue perceber o perigo do pensamento desalinhado ao plano divino? Lúcifer não estava brigando, agindo com violência, gritando, fazendo algazarra, nada disso.
eles estavam conversando. Gabriel, de um lado, tentava mostrar para Lúcifer e para os ouvintes diretos os problemas de lógica do pensamento de Lúcifer, e as personalidades ficavam na dúvida diante dos dois pontos de vista. Veja que coisa interessante. Isso nos instiga a pensar o quão parecido com a verdade, ou até mesmo melhor do que a verdade, os pensamentos de Lúcifer eram. Pois, para colocar as personalidades espirituais na dúvida, no mínimo, esses pensamentos deveriam fazer muito sentido. O fato é que o nosso príncipe planetário se juntou a Lúcifer e passou a defender os pensamentos rebeldes. Sim, ele aderiu à rebelião contra o nosso Criador e Pai e foi um devotado advogado da causa rebelde. De maneira resumida, a rebelião de Lúcifer colocava em xeque 3 pontos principais. Número 1, a existência de Deus. Número 2, o direito de governar do Filho Criador. E número 3, o plano de ascensão dos mortais. E de maneira simplificada, Lúcifer colocava essas questões em dúvida quando defendia a autoafirmação e a liberdade própria desconectada das obrigações divinas. Tanto Lúcifer quanto o nosso príncipe planetário, quanto os outros governantes espirituais que aderiram ao pensamento rebelde, buscavam o autogoverno. Eles até estavam dispostos a aceitar Jesus como seu Criador e Pai, mas não como seu governante e Deus. Em outras palavras, eles queriam viver livre dos deveres que existem em um universo ordenado e progressivamente em busca da perfeição divina. Em consequência desse tipo de pensamento, segundo o livro, colocaram os indivíduos em risco de morte eterna. O livro ainda diz que, ao longo desse período, Caligastia, que é o nosso príncipe planetário, advogou a causa de Lúcifer em Urântia, o nosso mundo. Os Melquisedeques opuseram-se habilmente ao príncipe planetário apóstata, todavia os sofismas de uma liberdade sem limites e as ilusões da autoafirmação tiveram todas oportunidades para enganar os povos primitivos de um mundo jovem e sem desenvolvimento, ou seja, o nosso mundo. O livro continua dizendo que toda a propaganda da secessão rebelde teve que ser feita por meio do esforço pessoal, porque o serviço de transmissão e todas as outras vias de comunicação interplanetária haviam sido suspensas pela ação dos supervisores dos circuitos do sistema. No momento da eclosão da insurreição, todo o sistema de Satânia foi isolado, tanto dos circuitos da constelação quanto dos circuitos do universo. Durante esse tempo, todas as mensagens que chegavam e saíam eram despachadas por agentes seráficos e mensageiros solitários. Os circuitos para os mundos caídos também foram cortados, de modo que Lúcifer não utilizasse mais tais meios para fomentar o seu esquema nefando. E tais circuitos não serão restaurados enquanto o rebelde supremo viver dentro dos confins de Satânia. Veja como o livro descreve como deveria ser a época da dispensação do príncipe planetário em um planeta como o nosso. Dentre outras coisas, o livro diz que, com a chegada do príncipe planetário, uma nova dispensação começa. O governo aparece na Terra e uma época tribal avançada advém. Durante uns poucos milênios, sobre esse regime, um grande progresso social é alcançado. Em condições normais, os mortais atingem um alto estado de civilização durante a cidade. Não lutam tanto na barbárie como fazem as raças de Urântia. Mas a vida em um mundo habitado é tão modificada pela rebelião que vós não podeis ter senão uma pálida ideia de um regime como esse em um planeta normal. Nosso mundo não está no passo normal. Isso ainda piorou mais com o fracasso do plano adâmico provocado pelo príncipe rebelde e demais outras consequências do isolamento. Mas como isso nos afeta de forma prática? Vamos deixar o próprio livro nos explicar isso. Logo no início do documento 54, intitulado Os Problemas da Rebelião de Lúcifer, está dito que o homem evolucionário acha difícil compreender plenamente o significado do mal e captar o sentido desse mal, do erro, do pecado, da iniquidade. O homem é lento para perceber que o contraste entre a perfeição e a imperfeição gera o mal potencial, e que o conflito entre a verdade e a falsidade produz a confusão do erro. Que o dom divino da escolha, do livre-arbítrio, pode levar aos domínios divergentes do pecado e retidão, e que a busca persistente da divindade conduz ao reino de Deus, e que a contínua rejeição desse reino, ao contrário, conduz aos domínios da iniquidade. Outro parágrafo do mesmo documento continua dizendo que, entre os problemas de grande perplexidade advindos da rebelião de Lúcifer, nenhum
tem causado mais dificuldades do que a incapacidade com a qual os mortais evolucionários imaturos se defrontam ao tentar distinguir entre a verdadeira e a falsa liberdade. Tudo isso, aliado aos altamente enganosos sofismas da autoafirmação da liberdade, desconectada dos deveres universais, levantados e defendidos por Lúcifer e os seus seguidores, cria um caminho de proliferação do erro e da rebeldia contra Deus. Ao meu ver, isso explica muito do cenário moral e cultural que vivemos no mundo, em todos os âmbitos, político, moral, ético, ao que estamos vivendo atualmente. E isso me diz que poderia ser ainda pior, caso não tivéssemos as revelações divinas. Mas afinal, do que Deus está nos salvando? O documento 67, no tópico 1, diz respeito aos perigos do mal e do erro. Recomendo a leitura desse documento todo. Aqui nesse vídeo eu vou trazer apenas um trecho para ajudar o nosso raciocínio. Documento 67, 1.6 diz: quando o pecado por tantas vezes é escolhido e tão frequentemente repetido, ele pode tornar-se habitual. Os pecadores habituais podem facilmente tornar-se iníquos. Podem tornar-se rebeldes com todo o seu ser contra o universo e todas as suas realidades divinas. Percebem como é sutil a ação do pecado? Alinhando esse texto com o que lemos há pouco, sobre a nossa pouca capacidade de discernimento quanto aos perigos da falsa liberdade e sabendo o quão enganadora ela pode ser, eu sou levado então a entender que esse texto diz que os sofismas do erro e do pecado são muito difíceis de ser notados e reconhecidos por seres celestiais, imagina por pessoas pouco instruídas como nós. Além disso, o erro e o pecado são altamente viciantes e após o seu vício estar instalado, fica muito difícil qualquer indivíduo conseguir se converter do seu erro. E lendo o livro, sabemos o quanto estamos sujeitos a isso e o que os resultados do pecado nos levam. Ele nos leva à morte espiritual. Porém, o livro fala demais do profundo amor de Deus por cada criatura sua e do seu plano de salvação. Deus não quer que nenhum dos seus pequeninos filhos pereça. Por isso, ele não mede esforços para nos salvar do erro e do pecado que pode nos conduzir à morte eterna. A maior expressão desse amor é o fato do nosso Criador, Jesus, ter escolhido o nosso mundo como palco da sua última auto-outorga, e ele veio mesmo conhecendo os riscos que essa missão representava, e viveu uma vida de revelação da verdade e do caminho que conduz até Deus. Este é o caminho de voltar a conhecer a Deus, consagrar-se a Ele, renegar o mal e lutar constantemente para fazer a sua vontade. Jesus pagou o preço de revelar e sustentar a verdade que nos salva do erro. Ele foi lá no centro da questão rebelde e reinstalou o caminho da salvação. Porém, viver esse caminho requer desconstrução e muito esforço interno da nossa parte. Jesus mostrou de forma prática como isso ocorre. Ele corrigiu os religiosos que desvirtuavam a religião e ressaltou a importância da sinceridade, da humildade e da fé para o seguidor desse caminho, pois a verdade que liberta muitas vezes vai entrar em guerra com o conhecimento que já está instalado em nossas mentes. E para aceitar o novo é necessário se refazer, passar pelo novo nascimento no Espírito. A Igreja de Jesus, que é formada por aqueles que buscam e lutam pela verdade e herdaram o legado de Jesus, eles também foram perseguidos e mortos. E a perseguição existiu até o dia em que a verdade genuína estava sendo sustentada. Na verdade, a perseguição dos seguidores de Jesus ainda existe, mas a mensagem verdadeira do Mestre foi desconfigurada, infelizmente, ao se institucionalizar a mensagem e transformá-la em ritos e religiões. Em um mundo rebelde como o nosso, a missão de Jesus e dos seus seguidores não poderia ter um desfecho diferente do que nós vemos na história. Jesus sofreu as consequências de mostrar o caminho, e isso nos mostra que defender a verdade pode ser mais desafiador e requerer muita coragem, posicionamento e fidelidade da parte de nós, os crentes. Jesus sabia bem como seus ensinos seriam recebidos e nos preveniu contra os ataques daqueles que não aceitam a verdade e acabam descontando a sua fúria em forma de violência, mas nos encorajou a não temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, é preciso deixar bem claro que estamos sendo salvos do erro, dos enganos, da filosofia de Lúcifer,
da falta de informação, da falta de sinceridade, da falta de comprometimento espiritual, da falta de fé, da falta de ação em prol da justiça, da falta de senso de bondade, da falta de fidelidade a Deus, a Jesus, da falta de respeito e da irreverência, da altivez, do hedonismo sem medidas, da arrogância, do coração duro, do orgulho e de tudo que nos faz negar o direcionamento divino em nossas vidas. Foi justamente para nos salvar disso que o nosso Mestre veio até nós. Sofreu intensamente e infelizmente morreu numa cruz. E hoje não podemos simplesmente deixar de mencionar a sua obra em uma apresentação que fala sobre salvação, pois ele foi o próprio plano de salvação encarnado. E nosso Mestre prometeu voltar um dia até esse nosso humilde planeta, mas que dentre milhões foi a mais afortunada de todas as esferas, pois recebeu o Filho Criador de Deus. Então, se você ainda não conhece a Ele, não perca tempo, pois Ele almeja te salvar do pecado e do erro, trazendo para você a verdade, revelando a bondade, a beleza que só existem no plano divino. Para finalizar, vamos ler algumas passagens do livro que nos servem também como uma advertência da seriedade de tudo isso que a gente acabou de falar. O documento 2 diz que o papel dos filhos criadores dos universos locais é o da criação e da espiritualização. Esses filhos devotam-se à execução efetiva do plano do paraíso de ascensão mortal progressiva, de reabilitação dos rebeldes e dos pensadores em erro. Mas quando todos os seus esforços repletos de amor forem finalmente e para sempre rejeitados, o decreto final de dissolução é executado pelas forças que agem sob a jurisdição dos anciões dos dias. As próximas palavras são do próprio Mestre Jesus. Elas estão no documento 166 e dizem assim: Todavia, o perigo para todos aqueles que adiam a sua entrada no reino repousa aí. Enquanto continuam a buscar os prazeres da imaturidade e a permitir-se satisfações egoístas, havendo recusado-se a entrar no reino como uma experiência espiritual, eles podem posteriormente buscar a entrada nesse reino, quando a glória do melhor caminho se tornar revelada, na idade que virá. Por essa razão, aqueles que tiverem desdenhado o reino, enquanto eu estive aqui na semelhança da humanidade, quando buscarem encontrar uma entrada, por ter sido ela revelada à semelhança da divindade, então eu direi a todos esses egoístas: eu não sei de onde sois. Vós tivesses a vossa oportunidade de vos preparar para essa cidadania celeste, mas renegaste todas as ofertas de misericórdia. Vós rejeitastes todos os convites para entrar enquanto a porta estava aberta. Agora, para vós que recusastes a salvação, a porta está fechada. Essa porta não está aberta para aqueles que querem entrar no reino pela glória egoísta. A salvação não é para quem não está disposto a pagar o preço da dedicação de todo o seu coração a fazer a vontade do Pai. Quando no vosso espírito e na vossa alma tiverdes dado as costas ao reino do Pai, é inútil com a mente e com o corpo ficar diante dessa porta e bater, dizendo: Senhor, abre para nós, também nós gostaríamos de ser grandes no reino. Então eu declararei que vós não sois do meu aprisco, e não vos receberei para estardes entre aqueles que lutam a boa luta da fé e ganharam a recompensa do serviço não egoísta ao reino, ainda na terra. E quando disserdes: não bebemos e comemos contigo, e tu não ensinaste nas nossas ruas? Então novamente eu declararei que vós sois estrangeiros espirituais, que não fomos companheiros no serviço de ministração da misericórdia do Pai na terra. Que não vos conheço, e que, então, o juiz de toda a terra dirá a vós: afastai-vos de nós, todos vós que desfrutastes das obras da iniquidade. Bom, é claro que alguns dizem que esse texto soa como ameaçador, e que esse texto ele foi apenas para aqueles ouvintes diretos de Jesus daquela época. Porém, hoje nós estamos diante de uma revelação também do livro de Urântia. Quantos de nós recusa-se a dar ouvidos a qualquer tipo de pessoa, de pregação, de pessoas que estão levando o Evangelho de Jesus, muitas vezes abrindo mão das suas próprias vidas? Quantas pessoas estão seguindo, mesmo que alguns por alguns caminhos meio desconectados com o real caminho de Jesus, mas com toda boa vontade, e aqueles que estão sendo alvos desse amor, eles fecham a porta e nunca dão sequer uma oportunidade para essas pessoas. Será que essas pessoas elas vão realmente
ser aceitas diante de Jesus, enquanto ele coloca os seus seguidores para ir ao encontro dessas pessoas. Quando Jesus faz isso, é ele próprio que está indo até essas pessoas, através desses seres humanos que estão se colocando à disposição. Quando eu fecho a minha porta, eu estou fechando a porta não na cara de um crente chato, mas eu estou fechando a porta na cara de Jesus. Que essas palavras, elas não são de palavras de raiva de Jesus, não. Palavras para colocar medo, não. Elas são para nos conscientizar que o amor está sendo espalhado, mas é eu que muitas vezes viro as costas a esse amor. A minha atitude de virar as costas está escrevendo no tempo e no espaço as minhas decisões com relação a Deus. Então vamos a um breve resumo, irmãos. O plano de salvação tem nome. Ele se chama Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Apenas através dele a salvação. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, ou seja, convertendo os seus caminhos. É disso que o livro de Urântia fala, quando se refere ao plano de salvação para o nosso planeta. E esse plano de salvação, ele precisa acontecer nos planetas que necessitam de médico, pois, segundo o próprio Jesus, quem é são não precisa de médico. Nosso planeta precisa, porque ele é um planeta rebelde. Planeta onde até hoje o seu príncipe planetário rebelde, hoje destituído, ainda está no planeta. Então, nós precisamos da salvação divina, nós precisamos de Jesus. É disso que o livro de Urântia fala quando se refere ao plano de salvação para o nosso planeta. Bom, meus queridos, este é o vídeo de hoje. Espero que vocês façam seus comentários aqui embaixo, que curtam, que compartilhem esse vídeo, caso entendam a importância dessa mensagem, que se inscrevam no canal. Sem mais para o momento, deixo agora um grande abraço a todos vocês. Até o próximo.